Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu quero falar com você uma mensagem extremamente importante e é ao seu coração. Eu estive sendo ministrado pelo Espírito Santo a respeito de um assunto e, embora você já deve ter ouvido falar, mas eu sei que essa palavra vai tocar fortemente a você e nós precisamos encaminhar essa mensagem. Você vai entender. Essa mensagem tem que ser propagada, não só esse vídeo, mas você mesmo estar falando dessa mensagem. Eu estive sendo ministrado pelo Espírito Santo a respeito da volta de Cristo. E eu quero deixar um versículo para começo de conversa que diz assim: assim como o relâmpago que sai do Oriente e se prostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Primeira coisa é que nós temos um Senhor, Senhor Jesus. Ele virá para quem ele é Senhor, ou seja, para os servos dele. Eu quero deixar um parênteses aqui. A Bíblia fala que a volta de Cristo ela vai ser semelhante aos dias de Noé. E também como foi em Sodoma e Gomorra no tempo de Ló. Muitas pessoas hoje, eu tenho visto, eles acreditam que para entrar no céu se entra de qualquer maneira, de maneira muito simples, muito fácil, e que Deus é um Deus que passa a mão na cabeça de tudo, Deus é um Deus que não se importa assim com o que a pessoa está fazendo. A pessoa muitas vezes leva a vida dela nas coxas, como se fosse algo que não tivesse uma eternidade para frente. Mas na prática, a sua eternidade é decidida nesse curto momento que você está vivendo aqui. E a verdade é que quando Deus salvou Noé da destruição do dilúvio, foram salvas 8 pessoas. E a Bíblia compara a volta de Cristo com esse acontecimento, né? A salvação de Noé e sua família. Quando Deus salvou Ló e sua família, foram salvas 3 pessoas. A mulher de Ló era para ser salvo somente 4, toda a cidade ser destruída, a mulher de Ló ainda olhou para trás. Então foram salvas só 3 pessoas. O que eu quero falar para você é que a porta é estreita, o caminho também é estreito e Jesus disse, são poucos que entram por esse caminho. Agora larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ele. Ou seja, se você está seguindo a teoria, a, as palavras, o conceito e o jeito de vida da maioria, você não está na porta estreita, você não está no caminho estreito e talvez você nem tenha nascido de novo ainda. É necessário que ocorra um novo nascimento. É necessário que nós deixemos a velha vida para trás. E quando eu falo velha vida, às vezes as pessoas pensam assim: eu vou à igreja, posso ir à igreja, mas eu posso viver um pouco assim, do meu jeito, no meu pensamento, e o pensamento dela não percebe que é o pensamento mundano. Muitas vezes são pessoas que não frequentam, não gostam muito de frequentar, não dão muita atenção para escolas bíblicas, cultos de ensino e nem reuniões de oração. Porque a partir do momento que você começa a frequentar reuniões de oração, cultos de ensino, escola bíblica, você começa a ser alimentado com a palavra, ensinado com a palavra, você acompanha com a Bíblia e você aprende. Quando você ora, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você valoriza as coisas de Deus acima de tudo, ainda que a pessoa esteja vivendo na vida errada, ela começa a ser convencida e convertida. Então ela se torna uma pessoa mais parecida com Cristo. É necessário que a gente faça muito mais reuniões de oração, muito mais reuniões de estudo bíblico, muito mais madrugadas de oração, muito mais porque os tempos estão se findando. Não há mais o que se falar em o tempo, a volta de Cristo é muito longe, a gente pode ficar tranquilo. Não, não. Na verdade, a volta de Cristo é iminente. E eu vou falar para você, não pense que o caminho para o céu é fácil.
Não é que a salvação é comprada pelas obras. Ela é comprada por Cristo, contudo, para que você se mantenha salvo, é necessária a santificação, pois sem a santificação ninguém verá a Deus, diz a Bíblia. Então, hoje, lamentavelmente, eu falo com muita tristeza de coração e não com acusação de coração. Eu falo com muita tristeza mesmo, eu vejo pessoas que confundem textos da Bíblia. Elas acham que pode viver, por exemplo, num pecado, numa fornicação, um julgo desigual, num estilo de vida mundano, e não tem problema. Ela está tranquila e se ela vai na igreja de vez em quando, tá ótimo. Isso, ela acredita em Deus até a hora, assim, e tal. Enfim, tem uma Bíblia na casa dela. Ela não mata ninguém, não rouba ninguém, mas esse não é o estilo de vida que a Bíblia fala pra gente viver. Na verdade, essa pessoa, ela está tentando comunicar, conviver junto, num casamento, o pecado e a santidade, não tem como. E às vezes até usa um discurso assim: ora, mas ninguém é perfeito. De fato, Cristo não chamou a gente para ser perfeito. Como assim? Cristo nos chamou para ser exemplo. Qual que é a diferença do perfeito para o exemplo? O exemplo, ele tende à perfeição. O exemplo é aquele que não erra, mas se ele errar, ele pede perdão, se arrepende e, como diz uma frase muito interessante, uma ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos vão gostar da lama. Quando a pessoa tem prazer no pecado e se defende no pecado, é porque ainda não houve o novo nascimento. Se uma ovelha mesmo, uma ovelha de Cristo, escorregar e cair na lama, meu Deus, eu assisti o que não deveria. Eu ouvi uma música mundana. Meu Deus do céu, eu falei uma mentira. Ele se sente mal. Agora, quando a pessoa não se sente mal, é porque ela ainda não nasceu de novo. Frequentar uma garagem não te faz virar um carro. Frequentar um galinheiro não te faz virar uma galinha. E frequentar a igreja não necessariamente vai fazer você nascer de novo. É necessário uma obra do Espírito Santo aí dentro do seu coração. Você precisa abrir e falar: Deus, eu estou disponível para mudar de vida. Ainda que eu já tenha 10, 15, 20 anos de igreja. É necessária essa obra. É necessário a gente parar, porque muitas vezes a gente arrogantemente acha assim: não, eu já estou há 20 anos na igreja, eu já sei a maioria do repertório dos louvores, eu canto, mas o seu estilo de vida, o seu coração, como está? É necessário nascer de novo. Cristo me incomoda a falar isso. Eu peço um favor para você. Replique esse vídeo para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Dá uma disparada nesse vídeo, porque você abre o seu coração, ora para que Deus toque em você. Mas outras pessoas também precisam ouvir esse vídeo. Muita gente precisa nascer de novo, essa mensagem precisa chegar além. Que Deus abençoe sua vida, que você possa refletir em você e as mensagens de exortação, as mensagens mais duras, muitas vezes são as que transformam. Amém? Não pense que as melhores mensagens é quando você fica feliz com o pregador. As melhores mensagens são quando você fica triste consigo mesmo.